Olá, muito bom dia. Hoje é o dia 7 de setembro, feriado nacional, feriado muito importante, que foi um feriado atrelado a uma ideia de independência do nosso país da coroa portuguesa. Hoje nós estamos aqui dando continuidade a uma conversa com a professora de mídia, Rosane Borges. Nós tivemos um pequeno pico na primeira parte da conversa e nós estamos aqui retomando com a professora. E eu costumo dizer que, para mim, a Pronto. professora é uma das mentes mais brilhantes, porque eu acho que a professora Rosane Borges tem essa capacidade de conseguir falar de assuntos muito complexos e ela fala no nosso coração porque ela consegue falar com todas as pessoas, tendo a instrução X ou Y. Professora, tudo bem? Olá, Disney. Voltou? Voltamos, né? Deu certo agora. São as transmissões à internet, né? A gente nunca sabe o que. Exatamente. Então eu vou continuar nesse preâmbulo. Nós estávamos no meio de uma resposta da professora sobre uma questão que é a questão dessas mídias paralelas, e que eu até anotei aqui, a professora falou, né, que essas mídias paralelas, essas mídias atreladas às igrejas, muitas vezes neopentecostais, ou essas mídias financiadas por esse setor de um catolicismo extremamente reacionário, né? E a professora falou que são atalhos para o autoritarismo. A professora estava falando sobre quais são os impactos que essas mídias que foram subestimadas nesses últimos 5 anos, podemos dizer assim, professora, que Sim. retratos sociais essas mídias estão trazendo. Então, eu queria que a senhora continuasse daí, por gentileza. Então, para o pessoal estar reentrando, né, gente? Então, Sim. eu acho que o retrato que elas estão trazendo, sim, aí só para concluir essa primeira, para quem estava nos acompanhando, né? Esse raciocínio é que a gente subestimou essas mídias, essas instituições, né? Porque elas têm um plano, inclusive, um projeto para o país, e elas foram respondendo às frustrações coletivas, né? Frustrações com o sistema corrupto brasileiro, né, com a política brasileira, elas serviram, elas despontaram aí como alternativas. É por isso que eu acho que a ideia da mídia alternativa ela é fundamental para elas, porque a gente sempre usava a mídia alternativa para pensar mídia de esquerda, né? Sim. Mas elas hoje que são a mídia alternativa, alternativa é um outro projeto, né? Nesse sentido. E aí, Sidney, como é que elas trabalham? Elas vão trabalhar muito, já que elas são, em geral, elas são reacionárias. Eu venho dizendo que a gente está vivendo hoje, o que a gente elegeu em 2018 não foi um maldoso, lunático, perverso. A gente votou no Brasil em um paradigma. Eu costumo dizer, Sidney, que as eleições de 2018 elas tiveram caráter plebiscitário. O que é um plebiscito? Você vai escolher sobre determinado assunto, né? E aí eu digo que elas tiveram caráter publicitário, as eleições de 2018, porque a gente foi votar em torno de um paradigma. Tinha dois paradigmas, não foi em torno de um candidato. E o paradigma do autoritarismo, do racionalismo venceu. E se venceu, não sei se você está lembrado que quando ele é eleito, ele diz que a maioria, a minoria teria que se curvar à maioria. Ele não estava falando da minoria do voto. A minoria, o que ele estava dizendo? Mulheres, gays, negros, quilombolas, indígenas, vocês, escória do mundo, vão ter que se curvar a nós. Isso significa dizer que a forma que essas mídias paralelas elas retratam os terrivelmente outros é a forma baseada, Cid, numa ideia que eu estou dizendo que é de guerra. O nosso presidente, o nosso aí, entre aspas, ele se elegeu a partir da tática de guerra, é nós contra eles. E não é nós contra eles apenas contra o PT, é nós contra eles, essa esquerda degenerada, contra viados, contra legas, contra esses intelectuais de universidade pública que não fazem nada. Então, agora, como é que você constrói, Sidney, um discurso que faça sentido? Você tem que esculpir a imagem do outro. E é isso que essas mídias paralelas fazem. Você tem que dizer que, de fato, o outro ele é a escória, ele é uma ameaça aos valores, né? A família tradicional brasileira.
é ele que corrói, digamos, a transparência da administração pública, porque ele é corrupto. Então, você tem que imprimir ao outro todo digamos, um perfil negativo que diz, olha, eles realmente merecem ser perseguidos e até mortos. Então, é isso que essas mídias fazem. Né? É isso que elas vão construindo a imagem dos indesejáveis, já que é uma máquina de guerra que a gente está vivendo. Da pior forma, né? Professora, eu peço licença. A senhora toca numa coisa, num ponto que é nevrálgico, que é essa questão dessas mídias chegarem nas nossas casas. São essas mídias que estão colonizando a cabeça dos nossos amores, dos nossos pais, dos nossos familiares. E aí chega um momento que é muito difícil, porque esse que também é um outro no discurso do presidente, ele não se vê como outro. Então, ele se coloca como algoz de si mesmo, muitas Exato. vezes da sua comunidade. E aí é muito perverso, porque é uma tática de guerra. É como lutar contra isso num momento como esse. Eu acho que a tática, primeiro, eu acho que é assim, primeiro a gente reconhecer que nós perdemos. Eu estou falando nós quem? Repito, nós, campo progressista, quem defendia a expansão dos direitos humanos, eu acho que tem aquela coisa, né? Reconhecer a derrota não significa dizer que você é um derrotado, né? E aí eu acho que o nosso desafio primordial, Sidney, nesse sentido, é disputar conceitos que parecem uma coisa filosófica, mas não é. Por exemplo, do que é humanidade e o que é humanismo. Né? O Attila Mbembe, que é um pensador que eu gosto muito, que ele diz que a era do humanismo acabou, e eu acho que eu estou concordando com ele. Por mais que nós também tenhamos crítica a esse conceito de humanidade, porque, veja, o próprio conceito deixou muita gente de fora, deixou a gente de fora. O conceito de humanismo vem no lastro de um projeto da modernidade que deixou muita gente de fora. Mas mesmo ele sendo já um conceito que é passível de crítica, eu acho que cabe a gente discutir que projeto. Tem uma pergunta que dizem que é psicanalítica, que é em nome de quê? Se é em nome do sacrifício da condição humana ou da emancipação da condição humana. Então, eu acho que, primeiro, a gente deveria, digamos, reorganizar nossas bases de diálogo com essas pessoas, com os outros, que não se acham outro, como você bem diz, e para dizer assim, olha, o que se tem aí é o sacrifício da condição humana. É um projeto deshumanizante, é um projeto que é anticristão. Falar para os cristãos e dizer isso é anticristão. Né? Como é que você pode ser cristão e apoiar a tortura? Agora, eu acho que a gente chegou no nível aquilo, Sidney, a gente não acompanhou a evolução dessas mídias, que esse meu discurso, o que eu estou falando agora, não vai convencer ninguém. Agora, a gente tem que ter estratégias e táticas para a gente convencer e conquistar corações e mentes, né? E aí eu acho que uma ampla frente democrática, ou qualquer nome que o valha, ela é fundamental, porque eu acho que a gente precisa agora a gente pensar de maneira suprapartidária, né? Enfim, acima dos partidos, porque quando você diz é o algoz, né? Aquela história da barata, né? Você, o matador de barata, né? A barata pedindo o próprio remédio que mata, né? Mas por que as pessoas também elas acabam defendendo esse projeto? Porque o fato delas não se perceberem, eu costumo dizer, Sidney, que todos nós somos perdedores desse capital financeiro. Quando as pessoas começaram a dizer Dilma vai tomar naquele lugar, Dilma isso, elas começavam a sentir que elas estavam perdendo, e era real. Havia uma perda, um mal-estar generalizado no governo da Dilma e uma raiva, porque imagina, no governo Lula, como ele costumava dizer orgulhosamente, pobre tomava iogurte, comia queijo no café da manhã. As pessoas foram perdendo isso. E, claro, como o próprio governo do PT não trabalhou numa perspectiva de cidadania, mas de consumo, ora, se você entra na lógica de reconhecimento pelo consumo, quando você deixa de ter, Sidney, você critica, você vocifera. Então, a Dilma vai tomar naquele lugar, Lula cachaceiro devolve meu dinheiro. Então, o que a gente tem é uma leva de pessoas aí que perderam muito, todos nós perdemos muito, só que a culpa não é necessariamente
da Dilma ou do Lula, como as pessoas começaram a acreditar. A culpa é de um capitalismo, de um capital financeiro que fez com que todos nós... Eu costumo brincar que, excetuando os advogados de Wall Street, os tecnocratas de Bruxelas, os bilionários que ganharam, inclusive, muito na pandemia, todos nós perdemos. Agora, a minha perda, toda a situação de perda e de vazio, Sidney, a gente flerta muito, a perda é culpa do outro, não é? E é isso que esse pessoal, de certa forma, faz com esse outro. Olha, você está aí, desculpa a expressão não muito fudido, a culpa é por conta do Lula, a culpa é por conta do PT, que roubou muito. A sua filha está nesse caminho por conta dessa esquerda degenerada, que diz que ser trans é algo correto, entendeu? Então, a culpa sempre vai ser do outro por conta das minhas desgraças materiais, por conta da minha não possibilidade de ter uma trajetória. Então, a gente está nessa... Como é que pensar esse outro, que é um perdedor para o capitalismo, né? Não um perdedor no sentido do sucesso, né? Eu gosto de uma frase do Bataille que ele diz o seguinte, que a gente tem que respeitar o transgressor. O transgressor, o fracassado, desculpa. O fracassado para o Bataille, ele é aquele que transgrediu. Porque o fracassado ele foi dizendo não, né? O menino se forma, vai trabalhar no banco, diz, não, eu não quero trabalhar no banco. Você vai dizendo tanto não que você é um fracassado, as pessoas vão olhar para trás e dizem, olha, o Sidney é um fracassado, um ator que poderia estar em Hollywood, mas hoje olha o que ele está fazendo. Só que para essas pessoas, essa noção de fracasso que é sua, que é minha, para a gente não é fracasso, é um arranjo de vida e uma decisão de vida. Então, não é uma questão de fracasso. Agora, a perda material ela está sendo canalizada para a ideia de fracasso. E aí a gente vê que como é que se recupera a perda? Procurando quem é o culpado pela sua perda. Então, a gente tem hoje, Sidney, um desafio de dizer para essas pessoas todas que estão perdendo, que perderam muito e que querem a volta de um passado místico, porque, veja, é um passado também que nunca existiu. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A gente tem que recuperar o que era o valor da tradicional família brasileira. Gente, que família tradicional é essa? Brasileira é essa? Uma família que oprimia as liberdades sexuais de seus filhos e filhas, né? A depender da orientação sexual. Família em que que homens, maridos, tinham relações sexuais, ainda tem, com as empregadas domésticas, meninas negras. É essa que é a linda família brasileira que a gente quer voltar, esse patriarcado. Então, veja, então a gente tem o mito de origem como sendo sempre bom, a ideia no século XIX, nessa coisa da tradicional família brasileira, a gente pode pensar muito as discussões que as pessoas fazem sobre a histeria feminina na Europa, né? Na França em geral. Para muita gente, o século XIX, a histeria feminina do século XIX, representa o que era a repressão da era vitoriana em relação às mulheres. Então, na verdade, o que a gente tinha ali era uma família que reprimia possibilidades, liberdades individuais, enfim. O que a gente pode dizer a mesma coisa hoje. O que muitos psicanalistas vão dizer? Qual é a família mais feliz? Tradicionalmente, Sidney, famílias felizes são as famílias que têm arranjos. São a família que adotou o vizinho, é a família... Não é a família de Flor de Lis, viu, gente? Mas são as famílias em que você tem arranjos, em que você tem agregados, famílias que acolhem pessoas gays, pessoas trans, negras, indígenas, porque é a família que vai se deparar ali com uma diversidade, com uma pluralidade que vai desafiar, né, valores, etc. Então, as famílias são chamadas famílias tentaculares, né? Isso é no mundo. Um modelo, as famílias mais felizes, crianças crescem mais leves, mais felizes, mais estruturadas, são as famílias tentaculares. Essas que não se apegam a essa ideia, né, da família tradicional brasileira e que essa ideia e esse outro perdedor, ele tenta se apegar. Nossa, professora. Uau! Mas vamos lá. A Vanessa fez até uma brincadeira, ela falou a família real, né? E falar de família real tem a ver com o dia de hoje, né? Fazendo uma metáfora, né? Hoje nós estamos
tendo essa conversa sobre os retratos da mídia brasileira, sobre o impacto que a mídia brasileira tem na psique da sua própria população no dia 7 de setembro, à luz do século XXI, indo para a casa de 200 mortos por uma epidemia que está sendo negligenciada, não administrada. E aí, professora, para essa conversa com a senhora, eu me preparei com esse livro Achille, o ensaio, né, do Achille, que chama Necropolítica. E aí tem uma passagem que eu queria ler, que eu acho que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. E só para não perder, a senhora fala sobre essa frustração coletiva que está atrelada a uma perda, né, no campo econômico, no campo dos acessos. O seu filho não vai poder ir à universidade porque existe menos possibilidades de ir à universidade porque os pretos estão lá, os gays estão lá, os indígenas estão lá. Então você vai criando um ódio ao outro, quando na real o que está ou que estava em pauta era uma necessidade de democratizar os acessos, que historicamente nunca foram acessados pelo grosso da população. Mas aí eu vou aqui para uma fala do Achille, que eu acho que, infelizmente, eu tenho falado que eu nasci num país que era uma lama e que hoje nós estamos num pântano, né? Como se o governo Bolsonaro ele vai nos colocando na lama, né? A gente vai descendo patamares. Mas o Achille diz assim, né? A cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa ou como, morrem lá, não importa onde e como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, fome de carne, fome de sapatos, fome de carvão, fome de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. E aí, nesse diagnóstico que a senhora dá sobre o impacto que essas mídias paralelas têm na população, recentemente teve uma imagem que foi viralizada no interior do Rio Grande do Norte, de uma passeata gigante, que as pessoas estavam tirando a máscara, porque o pastor dizia, não devemos usar a máscara, somos os legítimos filhos de Jesus. Jesus vai nos proteger. Então, a gente tem um Brasil, como o Marcelino fala, né? Um Brasil profundo. E aí a gente se depara com essas imagens. Professora, se chegamos ao fim desse poço, né? Neste buraco, esse ressurgimento, como a senhora colocou, ele se dá na criação de uma frente extensa e plural. Nós estamos apontando para algum caminho neste momento? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda está faltando alguma organização, porque eu acho que a gente tem, Sidney, de mais forte em termos revolucionários, revolucionário também foi uma palavra meio exagerada, mas em termos de a pauta da esquerda, a esquerda ela teve uma dificuldade em dar voz, não porque nós temos voz, mas em ouvir a voz, né, dos terrivelmente outros. Porque se a gente está numa crise que é civilizatória, enfim, que é humanística, etc., etc., é preciso também a gente concordar que a gramática política em curso, ela também não ela não atende mais, ela não responde às demandas do contemporâneo. E aí é preciso que a gente experimente outras gramáticas políticas, obviamente das mulheres negras, dos povos originários. Agora vejam, quando a gente Professora, para quem não é alfabetizado, o que seria essa gramática política? Para quem não está tão dentro desses termos. A gramática, ela supõe regras, supõe formas, supõe, né? Quando eu falo de gramática política, Cid, eu estou dizendo que são de novos modos, novas visadas da gente fazer a política no Brasil.
Porque mesmo, eu vou dar um exemplo, mesmo nos chamados, é um exemplo que eu dou sempre, você já me ouviu falar da Manitinha. Eu acho que esse exemplo, ele sintetiza essa coisa da gramática política. Na primeira viagem do Lula para a África, iria uma mãe de santo com ele, a Manitinha, que não está mais entre nós, né? Gente, esse exemplo eu dou 1.500 vezes, não vou cansar de dar, mas É eu acho que maravilhoso. sintetiza tudo. E aí ela ia com a comitiva presidencial, né? Viajar, sairia de Guarulhos, e esqueceram dessa mulher. No dia seguinte, a Folha fez uma ligeira entrevista com ela, ela diz, olha, era um tal de passa para cá, passa para lá, e esqueceram de mim. Quando o avião já estava em plena viagem do cruzeiro, dizem que o Lula perguntou, mas não vinha uma mãe de santo conosco, que esqueceram dessa mulher. Vejam, viajou naquele avião pessoas que são vistas como pessoas do campo progressista brasileiro, pessoas brancas. Mas vejam, aquela mulher negra que estava toda paramentada, a mãezinha era de Oxum, filha de Oxum. Uma mãe de santo é tudo, menos invisível quando está paramentada, Sidney. E ela era filha de Oxum, significa dizer que ela estava toda trabalhada no dourado. Ela estava com a sua melhor roupa. Por que ainda esquecem? Porque para aquela gente progressista, gente boa, aquela mulher não viajaria com o presidente Lula, percebe? Então, o que eu estou querendo chegar a dizer com nova gramática política? Que é preciso que a gente pensar poder, Sidney, a gente pensar corporidade, a gente pensar corpo. A nossa esquerda não pensou um projeto de transformação de poder a partir dos corpos, percebe? Então, se ela não pensou a partir dos corpos, significa dizer que mesmo na experiência mais inclusiva que a gente teve, mais progressista, a gente teve de fora enquanto sujeitos ativos da participação política. Como é que a gente teve presente no governo progressista por exemplo, do presidente Lula? A gente teve presente majoritariamente como destinatárias de políticas públicas. Bolsa Família, maiores beneficiárias, mulheres negras, cotas para negros nas universidades. Houve, sim, uma mudança socioracial. Agora, do ponto de vista do fazer político, esse projeto progressista continuou sendo pensado, comandado por homens brancos sudestinos, héteros, né? Pelo menos se dizia. Aí né? Mas, enfim, ou seja, a política continuou branca, regionalizada, né, a partir do Sudeste. E aí, quando eu digo que outra gramática política, a gente não muda as regras do poder se você não pensar corpos. Você tem que pensar trans na condução desse país, nos destinos de uma coletividade. Você tem que pensar pessoas negras, você tem que pensar pessoas indígenas. Você não pode pensar na ideia dos frascos e comprimidos apenas como beneficiários das políticas públicas. Essas vozes elas têm que ser trazidas para pensar a nossa política. E aí é por isso que eu digo, as novas gramáticas são essas. São essas corporeidades que têm que vir à cena, não como faltantes, Sidney. Faltante no sentido, olha, coitadinho dos negros, a gente tem que fazer políticas para eles. Coitadinho dos povos originários, a gente tem que ter políticas ambientalistas para protegerem. Não. Eles têm que vir para dizer, nós temos um projeto de economia. Veja, a pandemia demonstrou o quê? Que esse capitalismo sem peias, o que os biólogos estão dizendo, que a gente vai ter outras pandemias ao longo do século XXI, pior do que a Covid. Isso porque a forma de extração do capitalismo é uma forma que está tirando as barreiras das florestas. A gente tem povos quilombolas indígenas e que dizem o seguinte, esse modo de produção não é um modo saudável para a biosfera. Vamos escutar o que essas pessoas estão dizendo. Qual é a outra proposta para a gente fazer com que a gente deixe as nossas pegadas mortais na biosfera? Porque a pandemia, o coronavírus é isso. Né? Estamos sem proteção, o vírus ele vem para os nossos corpos. Né? Mas por que nós estamos sem proteção? Porque é um modo de produção que é excludente. Então, as novas gramáticas políticas, Sidney, partem desse princípio. Quando você diz, está tendo coisas, está. Mas agora, esses movimentos, o que está sendo sinalizado ainda não são movimentos que ganham, digamos assim, a legitimidade de entrar numa pauta e dizer, olha, essa reivindicação, ela sintetiza um projeto de país. As mulheres negras, Sidney, foram em 2015
Mas nós marchamos, fomos até Brasília para dizer para Dilma, e a gente deixou claro, era um ano em que todo domingo as pessoas vestiam camisa da CPF por fora Dilma. A gente marchou e a gente disse assim, a gente não se equipara com os verde e amarelo. Nós marchamos porque esse projeto desenvolvimentista do seu governo também nos asfixia. Nós marchamos para dizer que é preciso uma outra gramática política. Nós marchamos porque a gente vê o esgotamento desse projeto progressista. E isso vai dar ruim se continuar assim. Eu acho que naquele momento as mulheres negras elas foram, como diz o Walter Benjamin, um fenômeno de evidência. O que é para o Walter Benjamin um fenômeno de evidência? Olha, o Walter Benjamin ele era um homem judeu que se suicidou por conta no cerco do nazismo, e ele vai dizer o seguinte, que poucas pessoas conseguem ver as tragédias se antecipando. Quando todo mundo vê, é porque isso já não vai mais fazer diferença. Eu acho que em 2015, nós, mulheres negras, a gente anteviu a tragédia que seria 2018. Mas a gente anteviu por quê? Porque nós somos as mais inteligentes, que tem bola de cristal. Eu acho que até entre nós tem muitas que são assim. Mas nós antevimos antes, Sidney, porque nós estamos na borda da sociedade. Tem uma frase que diz o seguinte, quem está na borda do mundo vê as catástrofes chegando antes. É uma questão de lógica do quem está no centro. Né? Se você fizer um círculo, quem está na borda vê as catástrofes chegando antes. E elas serão atingidas antes. Então, eu acho que esse fenômeno, ouvir as bordas, é fundamental. E não só por uma questão cristã, não coitadinho de quem está na borda, não. É porque quem está na borda vê a catástrofe antes, sente e é vítima antes das piores catástrofes. Então, eu acho que pensar o que a gente, o que tem aí se formando para uma reação é a gente considerar as vozes da borda, considerar os povos originários, considerar pessoas negras, considerar quilombolas, sabe? Considerar pessoas trans. É dizer, o que vocês têm a oferecer para o mundo? Porque nós temos, né? E fazer dessa oferta um programa político que, de fato, possa nos conduzir aí para um outro caminho, né? E aí eu acho que, nesse sentido, também nem a esquerda está preparada, né? Porque ela também se baseia a partir de um ideal de humano, né? De homem, do poder, né? O homem branco, é o homem urbano, né? Então, é preciso que, de fato, a gente imploda, e é por isso que a questão do imaginário ela é fundamental. Uau! Professora, é sempre tão bom te ouvir. Fiquei pensando que naquela altura que existiam mais de 30 ministérios, entre os dois governos Lula, Dilma, sempre houve o lugar dos negros. Então nós tivemos a grande ministra da Igualdade, Luísa Barros, que era uma mulher que, por exemplo, estudou tantas coisas, formada no Texas, e estava na pasta da igualdade racial. A professora Lino Gomes, que tem um conceito maravilhoso chamado os afetos emancipatórios, estava na pasta da negritude, depois das mulheres, quando foi tudo afunilando e terceirizando tudo. Dizer que, infelizmente, a senhora nos traz um diagnóstico tão preciso de que como a esquerda reproduziu esses lugares comuns aos nossos corpos. E aí, professora, a senhora falou sobre esse lugar do fim do humanismo. E aí é uma dúvida pessoal, e agora a gente vai para o campo das 3 perguntas que nós temos aqui para a senhora. Nós chegamos no campo desse fim do humanismo, mas nós temos populações inteiras, como os negros, os indígenas, em alguns lugares da nossa geografia, do nosso país, os ciganos, que foram pessoas e identidades que não usufruíram. Chegamos no século XXI e não usufruímos da ideia de humanidade. Como é que a gente vai habitar uma ideia de pós-humanismo e a gente pode reivindicar se a gente não conseguiu ser humano? Como é que a gente resolve essa matemática? É por isso, Sidney, que todo debate, inclusive do afrofuturismo, ele é fundamental, porque eu tenho, assim, às vezes eu tenho críticas à ideia, algumas, digamos, risadas do afrofuturismo, mas em geral eu acho o afrofuturismo importante porque teve muita discussão
A própria professora Leda Martins, que é né, que nós admiramos, ela fez uma crítica uma vez assim: por que que nós teríamos que usar um termo de vanguardas artísticas que partiam da ideia de decepção? O futurismo era isso, né? O futurismo, ele olhava para a instituição arte e para a sociedade em geral e negava, ele não queria o presente, ele negava o presente e o passado. Agora, o afrofuturismo, Sidney, ele não nega o passado. Ao contrário do que muita gente acha, que o termo afrofuturismo, o afro, é apenas um prefixo do futurismo, eu acho que a gente torce o próprio conceito de futurismo enquanto categoria política. Por que o afrofuturismo vai dizer? Que é preciso que a gente recolha do passado para a gente tecer o presente e reelaborar o futuro. Porque o fundador do afrofuturismo, ele tinha o Sanha, né, uma perspectiva mais negativa, porque dizia o presente é insalubre para nós negros, então é só no lugar futuro, em outro lugar que a gente pode viver. Mas em relação a uma tradição, as cosmogonias africanas no plural, e isso do que você fala é importante, por que é preciso recolher do passado? Porque nós nunca fomos humanos nessa concepção moderna. Quando eu falei ainda há pouco que o projeto da modernidade, eu costumo brincar que é um projeto muito bonito, né? Assim, autonomia, individualismo, universalismo dos indivíduos, as pessoas deixam de fazer parte de uma lógica que nasce a partir da sua família, da religião, mas ela é um indivíduo com trajetórias, etc. Mas esse projeto lindo, né, e que eu acho que trouxe alguns avanços para o mundo, ele, por um lado, também deixou muita gente de fora, porque no momento da ascensão, da construção da modernidade, ainda havia escravidão em África e em Ásia. Então, que projeto moderno é esse que considera emancipação, individualismo para todos e continua escravizando determinados povos, determinadas pessoas? Significa dizer que na ideia do novo homem, do projeto moderno, a gente não era homem. Ou, né, gente, homem no sentido, né? Então, isso significa dizer, exatamente, a Ana está falando, homem universal não é homem negro. Então, eu acho que o nosso papel, Sidney, por isso que eu falo, disputar a noção de humanidade, criticando a noção de humanidade. A gente quer ser humano... Repete isso de novo, professor, por favor. A gente quer a noção de humanidade, criticando a noção de humanidade. Ou seja... Disputar criticando? Isso. O que isso quer dizer, Sidney? Quer dizer que eu quero ter acesso ao mundo como ele é, mas eu quero transformar esse mundo. Eu vou dar um exemplo. Muita gente critica assim, nossa, mas vocês negros, por que vocês querem estar na Globo? Por que vocês elogiam a Maju porque ela está no Jornal Nacional? Sabe qual é a minha resposta? Sabe por que a gente acha que a Maju é importante na Globo? Porque a Globo ela é a maior empresa brasileira e ela deve espelhar a diversidade do mundo, a pluralidade do mundo. Agora, como a gente sabe que nós vivemos num mundo estruturado por prismas de exclusão, é preciso que, quando eu reivindique a presença de pessoas negras na Globo e na novela da Globo, é preciso que eu transforme o sistema de comunicação brasileira, inclusive a Globo, entendeu? Porque se a gente só pedir acesso, Sidney, aí sim a gente cede ao capitalismo e o racismo. Agora, não ao mundo é pedir acesso ao mundo como ele é, capitalista, excludente, racista, homofóbico. Agora, ao mesmo tempo que eu peço acesso a esse mundo, eu tenho que transformar esse mundo. Repete de novo isso, professora. Por favor. Ao mesmo tempo que eu peço acesso ao mundo como ele é, eu tenho também que reivindicar a transformação desse mundo. É muito cruel, porque essa bandeira, Sidney, só é dado para os terrivelmente outros do mundo, para negros, indígenas, entendeu? Uma pessoa branca, por mais que ela seja anticapitalista, para ela, a questão da humanidade dela é algo pacífico. Então, ela só tem que pedir acesso a partir de determinados lugares, mas a humanidade dela é algo imperturbável, é um dado imperturbável. Para nós, não. Então, a gente tem que pedir acesso a esse mundo e transformar um mundo, e aí isso nos leva a uma outra ideia, que eu acho que vem da Judith Butler. A Judith Butler ela diz o seguinte, que não basta apenas
a gente reivindicar por reconhecimento. É preciso que a gente mude as normas que antecipadamente atribuem reconhecimento diferenciado, percebe? Então, eu quero ser reconhecida como uma mulher negra, mas eu tenho que antecipadamente pensar assim, o que é uma mulher? Eu tenho que disputar o conceito de mulher, porque o próprio conceito de mulher, na sua origem, já me exclui, percebe? Então, se Sim. eu só quiser reivindicar, e que é importante que eu seja vista como uma mulher, mas é preciso que eu tensione a própria definição do que é ser mulher no mundo. Então, não é só eu ser reconhecida. Eu tenho que mudar as normas que antecipadamente atribuem o reconhecimento diferenciado. Então, eu acho que é isso que digamos, sabe, a filosofia do padeiro é o que a gente tem para hoje. E sempre é o que a gente tem para hoje. É o acesso e a transformação, é pensar assim, eu quero ser humana, quero ser reconhecida como humana, mas eu tenho que dizer assim, mas o que é ser humano mesmo? Eu tenho que torcer esse conceito e dizer, vamos disputar em torno do conceito? Né? Então, eu acho que é o que está... A luta pelo reconhecimento hoje, de certa forma, traz essa agenda. Por isso que a agenda ela está sendo muito, Sidney, dolorosa para brancos e negros, tretas, brigas, porque o que as pessoas, os terrivelmente outros do mundo estão fazendo? Estão cobrando a fatura desse projeto da modernidade de quem ele deixou de fora. Quando a gente está dizendo fulano de tal me representa ou não me representa, que virou um arroz de festa na rede social, na verdade essa frase ela carrega uma potência tão transformadora e tão forte, ao mesmo tempo tão dramática, porque a gente está dizendo assim, olha só, cara, pessoa branca, você não nos representa mais porque o projeto que, inclusive, disse que você era humana me deixou de fora. Mais do que isso, me matou povos indígenas. Vamos repensar tudo isso? Então, isso é doloroso. Porque o que a gente está dizendo é que a gente tá querendo implodir com o mundo, a gente está querendo implodir com os imaginários. E quem entende o recado do lado de lá, a branquitude, reage, alguns reagem com medo, né? O que vai acontecer com tudo isso? Outros sem saber, eu acho que não é só mau caratismo, não sabe, é um desconforto. Então, é uma luta que é uma luta realmente desconfortável, né? Terrível e é dolorosa. Gente, me deu até calor, porque eu acho que a senhora tem uma qualidade de transmitir os conhecimentos, de fazer as sínteses desse mundo. E eu acho para a gente que está, de alguma forma, querendo propor respostas, a gente fica a todo tempo quase que como um computador, né? Fazendo os downloads. Então, eu vou pedir para a senhora tomar uma água e eu quero ler uma poesia Sim, deste livro aqui chamado Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um livro de uma poetisa fabulosa chamada Cristiane Sobral, que é uma poetisa do Rio de Janeiro, mas radicada já em Brasília há muitos anos. E olha que loucura, né? Foi a primeira aluna negra a entrar no curso de artes cênicas da Faculdade Federal do Distrito Federal. E aí ela tem algumas poesias, mas eu quero ler uma poesia chamada Esperança Ancestral, porque nós falamos de afrofuturismo, falamos sobre essa impossibilidade de não sermos humanos. E aí eu acho que a metáfora da pedra no sapato é uma constante para a gente. E aí começa assim, professora. A minha mãe esperava o meu pai, esperava um tempo melhor, esperava a cada 9 meses um rosto, esperava o feijão cozinhar. O meu pai tinha a esperança no emprego, esperança no sossego. O meu pai nos alimentava com esperança. Eu espero ser tão capaz de esperar, tão sábia para administrar o meu mundo, tão forte para parir e não parar. Tenho o meu próprio movimento, espero, mas tenho um comichão por dentro que me empurra à luta. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a sua fala, professora, ela é um
combustível, né? Sobretudo para todos nós que estamos aqui nesse 7 de setembro, muito desconfortável com o que está acontecendo, né? E aí eu vou agora para as perguntas, professora, que tem aqui para a senhora. Tem uma pergunta que é: como você acha que podemos combater essa imagem desenhada por estas mídias? E aí eu acho que era uma pergunta da Elaine Ponto Preta, que estava fazendo uma correspondência com o nosso início da conversa. Aí depois a Elaine diz assim: eles utilizam a mídia, as mídias sociais com grande perspicácia. Não precisamos ocupar este espaço também? E aí, professora, eu quero colocar nesse bojo, nesse combo de perguntas, uma questão que me parece muito urgente, que é, por exemplo, uma intelectual da envergadura da Lilian Schwartz, que recentemente teve a questão com a crítica à Beyoncé, e acho que todas as pessoas precisam ser criticadas e podem ser criticadas, ainda mais quando elas trabalham com cultura de massa. Mas me parece que a gente está vivendo um momento que é um movimento da política a qualquer preço, da polêmica a qualquer preço. E aí, com isso, a gente vive um empobrecimento também, sobretudo de setores que eram responsáveis por manter uma ética. O que está acontecendo? É a nova lei do mundo? Ou é só uma etapa, essa luta pela polêmica a todo e qualquer instante? Seja nas dimensões privadas, onde eu vazo o meu sextape com a minha companheira, com o meu companheiro, para ter likes. Que mundo é esse que a gente está habitando? Nossa, perguntas bem, vamos lá, né? Essas perguntas que valem US$ 1 milhão. A gente vai, eu não vou poder responder, mas ajudar a complexificar, jogar mais lenha e água nesse moinho. Eu acho, em relação à primeira pergunta, né? Como é que a gente combate essas imagens que são estereotipantes, reduzidas dessa máquina de guerra? É isso que se trata, é uma máquina de guerra. O que é que a gente tem nesse paradigma institucional que a gente está vivendo de maneira tenebrosa? Só vale um tipo de homem, de pessoa. É o homem branco, cis, hétero, neopentecostal, cidadão de bem, né? Patriarcal, capitalista, todo o resto foi negado em significância. Então, o que a gente tem? É uma guerra. Desde 2019, eu venho insistindo que a guerra que o governo estabeleceu é uma guerra em torno de formas de vida. A forma de vida que interessa é essa. Você é homem patriarcal, cis, hétero, neopentecostal, cidadão de bem, opa, você está com a gente. Você não é, você está na linha da escória. Então, se é uma guerra, a nossa guerra tem que ser uma guerra por imagens também. Eu acho que, para pensar imagens positivas, são guerras em torno de imagens, e eu diria mais, de imaginários. A gente tem que travar, e eu acho que a gente já está nessa guerra por imaginários, por outros imaginários. Agora, toda guerra supõe estratégia, supõe tática. Então, voltando àquela história, né? Eu acho que a gente ainda não está à altura do nosso cotidiano. Então, é preciso que a gente pense que cotidiano é esse para a gente saber guerrear, ter armas mais adequadas, porque a gente já está na guerra, a gente já está, sabe, trazendo imagens positivas, pensando outros imaginários. Então, eu acho que é só um refinamento das táticas de guerra. Agora, como qualquer refinamento da tática de guerra, a gente tem que saber o momento que a gente deve recuar, o momento que a gente deve avançar, porque se você avança no momento errado, já que nós não estamos do lado do poder, a gente pode ser massacrado, né? Então, é preciso que a gente tenha cautela, né, nesse momento, mas que a gente não tenha dúvidas. Trata-se de uma guerra em torno de formas de vida. A guerra que esse governo estabeleceu desde 2019. A gente quer uma síntese mais bem acabada do que a guerra contra os povos indígenas no Brasil? Ou seja, ou vocês cedem, ou vocês serão perseguidos, a gente vai meter literalmente louco. Aquela reunião ministerial, gente,
Aquela reunião ministerial, para mim, é uma triste retórica, porque a cada pérola que eles soltam, né, eles são ruins tecnicamente, mas aquela reunião ministerial vazada em abril dá muito a noção de que guerra né, que nós estamos tratando. Né? Quando você tem um ministro do meio ambiente, que na verdade ele não tem ministro, ele tem antes-ministro que diz que tem que, para acabar com o regramento e passando a boiada, é isso, é a guerra. Né? Temos que afrouxar a legislação, temos que... Então, eu acho que está muito em relação a isso. Em relação ao mundo, essa coisa das tretas, eu acho que as redes sociais, elas nos levam... A gente está no momento que... Eu vou dar até um curso chamado Descolonização do Olhar, na Barco agora, e que eu falo que o olhar ele é um neovalor do capital. Né? Quando você está muito... Por que nós somos estimulados, insuflados a depor os nossos olhares nas telas, nessa sociedade telânica? Porque os nossos pares de olhares valem muito. E mais do que isso, nós somos induzidos a trabalhar muito para as redes sociais. Porque, ao fim e ao cabo, o fato da gente estar ali muito não é algo para mim, para o meu ego, os likes, é algo para o capitalismo, né? Então, é o capitalismo de dados que cada vez mais... Vamos lá, sua trouxa, Rosane, diz o que você está fazendo, diz o que você está pensando, poste mais fotos que, para mim, para a datacracia, ou seja, o governo de dados, isso é fundamental. É o capitalismo, né? Que vai ali pegando seus dados a partir do que você vai oferecendo de maneira muito diligente. Agora, voltando à ideia da treta aí, a Lilia Schwartz, eu acho que eu acho que o debate ele ficou muito ruim, porque, primeiro, o ponto de partida é um texto ruim, o texto da Lilia Schwartz é ruim, ela não faz crítica cultural, ali não tem crítica estética. Agora, na época, Sidney, o que eu insistia muito, que para mim, e aí isso não é mais leve, pelo contrário, para mim é mais pesado, a Lilia Schwartz, sendo a mulher que ela é, né? Com todas as críticas, né, que se tem a ela, né, que eu posso vir até a ela faz um texto daquela forma porque ela parte do princípio de uma ideia de condescendência. Então, as pessoas ficaram muito chateadas em relação a que ela mandou a Beyoncé sair da sala. Para mim, aquilo é uma tolice, porque quem é a Beyoncé e quem é a Lilia, naquele momento, o jogo de poder, né? Não, né? Mas eu acho que o artigo ele é ruim, primeiro, porque não faz uma crítica estética. Ela critica porque é estereotipante, mas ela usa do estereótipo para fazer a crítica. Porque teve muita gente de proa que eu respeito que viu no Black King um flash com o estereótipo, e eu concordo, mas o que a Lilia faz? Ela escorrega no estereótipo para dizer que é estereotipante. E aí você vê aquela frase que eu gosto muito, que nós, da Júlia Kristeva, que quando a gente fala, a gente é falado pelo outro, pelo racismo. E ali, aquele texto da Lilia Schwartz, ela é falada pela posição dela de privilégio branco, ela é falada porque ela pode falar de qualquer coisa, ela é falada porque um jornal, o maior jornal brasileiro, deu a ela a possibilidade de fazer a primeira crítica e não pensou em outros críticos culturais, quem vem trabalhando com Beyoncé, etc. E aí eu acho que toda essa discussão nos revela isso que você está dizendo, que sociedade é essa? E aí a polêmica, não só em torno da Beyoncé, às vezes empobrece muito o debate. Né? É uma polêmica que fica no campo ou do cancelamento, que aí não é o caso da Lilia Schwartz, não foi o caso das Lilia Schwartz, mas eu estou falando em termos gerais, né? E que é um momento que a gente está sendo desobrigado a pensar e a refletir. Quando eu acompanho o que a gente chama de tretas nas redes sociais sobre a questão racial e de gênero, eu fico muito triste, tanto que eu silencio. Então, você vê aí discussões que não acabam contribuindo para uma esfera pública qualificada. Sabe por quê? Tem um princípio, voltando a essa ideia da modernidade, né? Um dos pilares da modernidade é a esfera pública qualificada. É a ideia de transparência, não a transparência bisbilhoteira de rede social, né? Ó, eu de biquíni na minha sala, né? Não é esse tipo de transparência. Ó, como eu sou linda, né? Não é essa transparência pequena, mas é a transparência daquilo que é de interesse público. E um princípio da modernidade subjacente, Sidney, é que era o seguinte: publicado porque é importante. É isso que faz
a opinião pública, a esfera pública qualificada. Qual é a danação que a gente vive hoje? Importante porque publicado. Ou seja, a importância do que você coloca na roda, na esfera pública chamada internet, ela não tem nenhuma âncora com a vida como ela é. Ela se torna importante porque você publicou. Você fica ali importante porque é publicado, porque você tem seguidores. Nossa, fulana de tal tem 3 milhões de seguidores, então ela deve ser a mulher da porra toda. E essa mulher da porra toda, ela só divulga o quê? Festinha, ela sabe? Mas ela se tornou importante. As marcas querem ela. Tanto que é importante que ela é chamada de influenciadora digital. Mas se a gente pensar o perfil dessa pessoa que é chamada de influenciadora digital, o que ela está dizendo ali? Nada com coisa nenhuma. Mas ela se tornou importante porque pela publicação ostensiva que ela faz, aquilo deu a ela um caráter de importante. Então, veja, a gente tem uma transfiguração do que a gente chamou do que é de interesse público. E isso não está só na agenda jornalística, está no campo das artes, está no campo do entretenimento, está no campo da política. Não é? Você... No campo da política, caiu como modernidade. uma luva, né, professora? Hã? Essa ferramenta no campo da política, ela caiu como uma luva, sobretudo para esse setor que está... Porque as coisas vão perdendo a sua importância, não é? Porque se você tem, eu acho que esse é um valor da modernidade que a gente tem que batalhar. As coisas, elas devem ser publicadas porque elas interessam a uma coletividade, e não o inverso. Então, o ideal do publicado porque é importante é o ideal que está sendo cada vez mais corrompido. Não é mais publicado porque é importante, mas importante porque é publicado. Isso é cruel, porque você não é preciso mais, Sidney, ter nenhuma âncora com o que é o coletivo, com a política. O politicídio vem daí. Professora, eu quero só fazer um adendo e dizer que nós temos figuras aqui muito importantes. Uma outra companheira da senhora, que é uma mente brilhante também, que esteve aqui na Balada Literária, Asa Nigeri. Conheçam essa mulher. Incrível, a Asa está aqui na nossa conversa. O nosso Marcelino Freire. Para quem chegou depois, eu sou Sidney Santiago Kwanza. Estou conversando com a professora Rosane Borges. Nós iniciamos essa conversa falando sobre os impactos da mídia na psique. A professora Rosane é doutora, ela tem algumas publicações sobre mídia e racismo. E aí nós estamos encaminhando para um fim. Essa conversa vai ficar salva aqui no meu canal, que eu acredito que essa conversa tenha um interesse coletivo. Porque, professora, também, às vezes eu acho que, sobretudo, a juventude é sequestrada nesse interim por essas marcas e por esse modo de estar no mundo, porque a todo tempo você está sendo... Ou existem cooptação, né? Tentativas de ser corrompido a esse sistema de vida. E aí, essas próximas 2 perguntas que eu quero colocar para a senhora, elas vão também nesse sentido. Então, você vê figuras da juventude negra, e eu vou fazer um recorte aqui dentro da nossa comunidade, que tem trabalhos incríveis, mas que acabam se tornando influenciadores e, às vezes, vendem a sua força de trabalho por um par de chinelos havaianas. E é muito cruel você ver aquele jovem que é brilhante, que tem um trabalho fundamental na sua comunidade, sendo corrompido. E aí, uma outra coisa que eu queria que a senhora comentasse também, existe, historicamente, um processo de repressão, de represamento, né, das nossas possibilidades enquanto mulheres e homens negros, mas existe também hoje uma recusa de uma parte da juventude a, por exemplo... O seu trabalho ele é construído, né? A senhora está citando a todo tempo esse mundo branco que é oficial, que também ele constituiu, e os pensadores negros. E existe uma parcela da juventude que tem interditado esse mundo branco. É possível esse trânsito? Como a senhora vê isso? Eu acho que é possível, assim, essa questão dos jovens, né? Dos influenciadores ou não digitais, que é o trabalho, né? Você tem trabalhos
nas redes sociais, né? A gente fica trabalhando para eles eternamente, porque isso é a astúcia do capitalismo. Você trabalha, 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 e você vê que, sob esse ponto de vista, quem diga assim, porque a nossa juventude hoje, eu não gosto muito de trabalhar nessa perspectiva que o passado que era melhor. Eu acho que cada juventude, ela recria os seus códigos na sua época, né? Agora, eu acho que a questão não é só dizer se hoje é pior ou melhor, mas é perguntar assim, é colocar cada tempo em crise. Todo tempo, a ideia de contemporâneo, eu estou escrevendo um livro sobre a Sueli Carneiro e digo que ela é uma filósofa do contemporâneo. O que é ser contemporâneo para um filósofo chamado George Abam? E o contemporâneo, Cid, é aquele que nunca vê, não, que ele não está preocupado com as luzes do seu tempo, com o que está de bom do seu tempo. O contemporâneo é aquele que olha para o seu tempo e olha a obscuridade, olha o sacrifício, olha o retrocesso. Ser contemporâneo não é ser um niilista, não é negar o seu tempo. O contemporâneo, ele ama tanto o seu tempo, que ele vai olhar para o tempo dele e dizer, eu não estou bem com o meu tempo, porque ele quer sempre o melhor. Percebe? E aí eu acho que quando a gente olha para a nossa juventude hoje, não é dizer apenas que ela não está fazendo nada legal, é dizer assim, mas será que a geração de 60, que eu acho que nos legou algo fundamental, foi para isso que muitos deles, inclusive, morreram quando foram para os movimentos de guerrilha, movimento estudantil, foi para a gente ter jovens tão encantados com o canto da sereia do capitalismo? Aí eu acho que não. Aí eu acho que a gente tem que pôr em crise os códigos da juventude contemporânea. Isso não quer dizer que parte dessa juventude está reinventando o mundo, está fazendo coisas legais. Eu acho que está. Mas eu acho que quando a gente põe essa ideia aí da visibilidade, das aparências, e aí preciso que a gente diga que aparência não é algo só do nosso momento. A sociedade de corte, Norbert Elias já dizia, né? A sociedade de corte era uma sociedade toda das aparências. A questão, porque a gente acha que a questão da visibilidade e da aparência é só algo do nosso tempo. O que eu acho que é específico do nosso tempo é que a aparência, a visibilidade, ela se dá em nome de um contrato do capitalismo com o indivíduo. Então, você deixa de ser sujeito. É o eu. Eu que lacro, eu que sou o homem da porra toda nas redes sociais, entendeu? Esse momento atual, o capitalismo faz com que a gente perca a condição de sujeito e a gente vire eus. Só que nós somos eus miseráveis. Porque ele não faz nada, Sidney. O eu, ele é tão miserável que ele é incapaz de mudar o jogo político. A gente só muda quando a gente é sujeito. O que é ser sujeito? Quando você é afetado pelo outro. O eu, ele não se deixa afetar pelo outro, porque ele é plena autossuficiência. Não é? Então, eu acho que esse que é o nosso desafio. Como é que a gente deixa de ser eus miseráveis que lacram na rede social, que todo mundo segue, e passa a ser sujeito. Isso é muito doloroso. E aí, voltando, como é que a gente pode juntar essa questão das referências brancas, brecar? Eu acho que quando a gente está também no mundo, tem referências brancas aí, literárias, que eu acho que a gente deve realmente tacar fogo. Essa não nos interessa. Agora, tem outras, porque muita gente, o medo branco, está com medo assim, será que eles vão destruir tudo, né? A Biblioteca de Alexandria. A reivindicação negra não é... olha, sabe o que eu acho o melhor exemplo? É Nelson Mandela. Por que Nelson Mandela, quando ele assume a presidência, qual é a principal atividade que o Nelson Mandela faz? Aquele jogo. Mas por que ele faz aquele jogo, ele promove aquele jogo singelo? O do Hubble, que tem o filme. Por que ele faz? Ele está dizendo assim, olha, brancos, por favor, não fiquem com medo. Eu não vou operar banho de sangue, ainda que eu pudesse. Porque quando o Nelson Mandela ele assume a presidência, Sidney, a África do Sul, ela, como até hoje, a maioria não é branca. O domínio da segregação racial ali era o quê? Com menos de 10% da população. Numericamente, eles eram poucos. Quando o Nelson Mandela assume o poder, eles começam a fugir para a Inglaterra. O que Nelson Mandela diz? Opa, brancos, não fujam. Eu não perseguirei, não vai haver banho de sangue, ainda que eu pudesse fazer isso. Então, eu acho que o exemplo do Nelson Mandela, quando a gente pensa referências
Quais são as possibilidades de diálogo? Eu acho que tem uma frase que rola na rede social, que eu gosto muito, que diz assim: vocês brancos devem ficar contentes que nós reivindicamos por justiça, a gente não quer vingança. A justiça significa assim, olha, nós queremos também ser pessoas que continuem e constroem a obra do mundo, como diz o Messezé. O Messezé diz o seguinte: a obra do mundo não está acabada. E ela apenas começou. O que a gente está querendo dizer a partir do Messezé? Que a gente quer também construir a obra do mundo. A gente não quer interditar vozes outras. Agora, tem momentos numa relação de poder, é preciso que a voz hegemônica ela recue. Porque se ela não recuar, a voz do outro jamais será ouvida. É uma questão de estratégia. Eu sou homem, branco, cis, rico, sudestino, nasci nos jardins. Por que eu quero tanto estar, né? Se eu digo que eu sou antirracista, antipatriarcal, é preciso, não é que eu silencie, é preciso que às vezes eu dê a voz, dê voz não, que eu escute a voz de uma mulher negra. Não é? Então, eu acho que é isso em termos de referências, o que a gente percebe, como é que a gente constrói alianças com as pessoas brancas, que eu acho que nós temos muitas pessoas que são aliadas, né? Homens e mulheres brancas, e porque a gente não acabará com o racismo sozinho, inclusive. A gente precisa de aliança dos grupos raciais hegemônicos, senão a gente não conseguirá êxito. Agora, eu acho que o que está em causa aí com a sua pergunta são os protagonismos. Voltando ao Mandela, antes dele ser preso, nas passeatas, os pouquíssimos brancos que queriam estar nas passeatas, ele dizia assim: gente, vocês são bem-vindos, mas vejam, brancos, vocês vão para trás da passeata. Quem vai na frente somos nós. Porque é isso, o protagonismo é nosso nessa luta. Então, eu acho que é isso que a gente tem que realmente ver, né, Sidney, com a questão e do que a gente lê, como é que as pessoas, sabe, quais são as autoras, é preciso que as pessoas brancas, elas leem. A Conceição Evaristo uma vez me disse: Rosane, nós somos muito bem formadas, não é porque aquilo, né, nós somos mais inteligentes, mas veja, a gente lê os brancos e os negros, sabe, e os indígenas, a gente está lendo tudo, eles não leem. Eles só leem eles mesmos, né? E ela diz: qual é a autoridade, que moral que esse pessoal acha que tem para pensar o mundo? Não é? Não tem nenhum, porque eles constroem o mundo a partir da ideia do exótico. O exótico no sentido forte do termo. Ex, grifo, ótico. Ou seja, você vai tirando da sua camada de visão várias outras possibilidades de ver o mundo. É uma questão de camada. O exótico, Sidney, veio daí. O que é o exótico? É aquele que o meu campo de visão não vê, está fora da minha ótica. É o exótico. E toda camada que eu vejo é uma camada muito restrita, muito reducionista. Né? As pessoas, né, aqui em São Paulo ainda com uma concepção distorcida, por exemplo, do Nordeste, como o Nordeste fosse um bloco monolítico, por exemplo, né? Então, assim, são camadas que a gente vai ver o mundo. E essas camadas que a gente vai ver o mundo vai restringindo o mundo. E a restrição do mundo, por exemplo, não combina com quem trabalha com arte. Não, um escritor, quem escreve livros, ele deve abrir-se para o mundo de tal modo que as várias camadas do mundo estejam presentes no momento da sua feitura da escrita. Um ator, é preciso que ele veja o mundo com as várias camadas. Porque é uma questão, Sidney, isso. Você vai reduzindo o seu mundo. E aí você vai oferecendo uma possibilidade de partilha desse mundo muito pobre, né? Uau, professora, temos uma questão aqui. Não, temos algumas questões. Eu só vou ver exatamente... Olha, por um milagre, o Instagram não nos derrubou e já passamos 3 minutos. Então... Olha, gente... Oh, que milagre. Para quem chegou depois, eu sou o Sidney. Agora, se ele derrubar, a gente volta só para o tchau-tchau para não ficar uma coisa... Exatamente. Eu vou ler algumas perguntas que tem, 2 perguntas para a professora. Vou pedir para a senhora fazer as considerações finais e preciso só lembrar que nós estamos dentro da programação da Balada Literária 2020.
O que é a Balada Literária, para quem não conhece. Tem uma página aqui no Instagram, tem uma página no Facebook, tem uma página no YouTube, onde você pode acompanhar toda a programação. A Balada Literária é uma festa da literatura brasileira, que existe desde 2006. Essa é a 15ª edição. É um momento para a gente celebrar os novos escritores, as diversas escolas que compõem a literatura brasileira. Tem show, tem cinema, e esse ano a balada homenageia a Geni Guimarães, que é uma escritora negra, uma escritora maravilhosa. Ela é poetisa, ela é ficcionista, ela nasceu no interior de São Paulo e no ano de 1999 ela foi premiada com o Jabuti. A Geni Guimarães foi uma das tantas escritoras que também teve sua passagem pelo Quilomboje, que é um coletivo que existe há mais de 45 anos no Brasil, que é o principal coletivo para possibilitar que autores e autoras negras do país inteiro possam publicar suas obras e possam disputar esse campo literário. Então, conheçam. Hoje, teoricamente, é o último dia da Balada Literária, mas você pode acompanhar toda a programação. Tem aula aberta. Gente, ontem, Rosane, eu fiz uma conversa maravilhosa com 2 mediadoras de leituras. Uma da Bahia, das bibliotecas municipais da rede Oxe de literatura, e uma professora, uma educadora, que, ouvindo ela, uma mulher muito jovem. A gente tem tanta esperança no nosso país. Ela é da Olimpíada de Língua Portuguesa, e ontem a nossa conversa foi sobre os desafios de formar novos leitores e leitoras. E aí essa mulher, ela conta uma história tão maravilhosa, a Ana Paula. Rosane, ela falando sobre os desafios do cotidiano de formar leitores. Aí ela contou uma história que eu quero dividir com vocês aqui. Tinha uma obra do lado de uma biblioteca. No horário do almoço ali, os trabalhadores, os tidos peões, depois de almoçar, estavam tirando aquela soneca, e ela começa a fazer contato com esses homens. E esses homens entram na biblioteca e começam a devorar os livros, de Agatha Christie aos clássicos brasileiros. Então, é um papo incrível que eu indico para vocês saberem os desafios de formar leitores, né? Então, dizer que a programação da Balada Literária ela é muito ampla, e vocês são muito bem-vindos, e acompanhem. Aí, professora, diga. Desculpa. Estão dizendo para a gente derrubar, para você derrubar, para gravar, porque se o Instagram derrubar, você não grava. O que você acha? Então, eu vou derrubar aqui. Gente, vamos voltar todo mundo para... Vou derrubar e vou voltar aqui com a última questão para a professora, os nossos desfechos finais, e agradecer a presença de todos e todas aqui. Vocês viram como a gente foi provocado e aprendeu com a professora. Então, eu estou salvando aqui. Até daqui a pouquinho. Voltem todo mundo aí. Tá, gente. Voltem aí, tá? Eu sei que é hora do almoço, mas vai ser rápido.